Vamos lá. Vamos lá. Vitor Guimarães, do YouTube. Mãe, sua bênção. Bênção, Vitor. Vamos lá. Depois de um desencarne, é possível reencarnar automaticamente para terminar a missão? Vitor, é assim, a regra não é essa. Tudo é possível, tá? A espiritualidade é que comanda tudo, a espiritualidade maior. Normalmente não. Por quê? Porque eu já tive a chance de terminar a missão. Eu não tive uma encarnação inteira. 50, 60, 70, 80, eu já tive a chance de terminar a minha missão. E não é uma missão só, tá? São várias missões, Vitor. A hora que eu desencarno é tipo assim, sabe quando a gente está fazendo a prova final da matéria? Que você já fez recuperação, que você já fez tudo? Ou passou, ou não passou. Normalmente a regra é, desencarnou, acabou, vamos fazer um cômputo geral, vamos ver aí acertos, erros, que missões você cumpriu, quais você não cumpriu, que pendências kármicas você, zerou a conta, que pendências você criou nessa encarnação para as outras. Há um período de readaptação na espiritualidade. Por quê? Porque se eu reencarnar imediatamente, eu não tive um momento de lucidez e de consciência. Então, se eu não conseguir cumprir a missão, eu não vou conseguir de novo. Eu preciso parar, respirar, me refazer, entender por que eu não consegui cumprir aquela missão. Poxa vida, você teve 70 anos, por quê? Então você vai analisar, puxa, eu não consegui cumprir a minha missão porque eu me desviei no ego, na soberbia, na arrogância, na preguiça, eu me desviei em algum momento. Então você tem que ter um momento de conscientização e aí você vai ter uma nova chance. Porque, Vitor, não está sobrando vaga para encarnar, tá? A espiritualidade kardecista e a espiritualidade umbandista nos diz que tem 4 espíritos para cada corpo, para cada encarnação. Então não está sobrando encarnação. Aqui é uma chance, uma oportunidade única para eu estar aqui agora. 3 espíritos disputaram essa encarnação comigo e eu ganhei. Tem 3 que não conseguiram encarnar. Então não é assim, eu desencarno e pá, já tem lá uma encarnação pronta. Não dá, tá? O planeta não suporta. Nós somos quase 21 bilhões de espíritos humanos aqui no planeta. A gente não consegue estar tudo encarnado, senão a gente acaba com o planeta. O planeta fisicamente não suporta todos nós. Então tem um controle de natalidade, tem um controle de reencarnação, tá? Mas, Vitor, pode acontecer? Pode, é a exceção, tá? Mas não é a regra. Muito bem, 2 perguntas, eu acho que as 2 são porque falam de a mesma coisa, não é isso? Então vamos lá. Como ele se sente vendo a família se desfazendo das suas roupas, seus pertences logo após o seu desencarne? Sirlei Knup, do Face. E Rosiano Santos Soares, do Face. Depois de quanto tempo podemos nos desfazer de suas roupas? Tá, eu entendi. Primeiro, depende de cada espírito. Eu sou super apegada à matéria, super, tá? Adoro estar encarnada, adoro o meu apartamento, adoro os meus gatos, adoro as minhas roupas, adoro minhas bijuterias, adoro as minhas coisas. Mas se eu tiver uma consciência, vamos lá, se quando eu desencarnar eu tiver uma consciência, eu vou falar, puxa, eu adoro aquela saia, adoro aquela blusa, eu adoro, mas não vou mais poder usar. Eu não vou mais poder usar, então que alguém use. Mas isso só porque eu tenho consciência. Tem gente que não tem essa consciência. Então, o que a gente faz? A gente não doa as roupas no primeiro dia, no segundo dia. A gente dá um tempo. Um tempo para esse espírito entender. Mas um tempo não é um mês, pelo amor de Deus. Um tempo não é 2, 3 meses, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a energia daquela pessoa está ali. E a energia funciona como um farol, atraindo aquela pessoa. Qual é o ideal? Deixa passar 1 semana, 2 semanas, 3, no máximo 1 mês. Daí, se você, humano, encarnado,
conseguir, porque a regra não é só para o desencarnado, às vezes você não consegue mexer nas roupas do seu marido, nas roupas da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, você não tem condição emocional de mexer naquilo. Se você tiver condição emocional, né, equilíbrio, vai lá e começa a doar essas roupas, doa para pessoas que vão usar. Faz com que o que é a roupa de um morto vire a continuação dele em alguém, tá? O ideal, não tem um tempo, né? Foi a Rosiane, não tem um tempo, mas eu digo que no máximo um mês, por conta disso, tá? Depende de cada espírito desencarnado e depende de cada familiar. Não vai também se forçar a fazer alguma coisa que você não está se sentindo bem e depois você vai se arrepender. O que eu quero que você entenda é que as coisas do desencarnado têm a energia dele e podem, de alguma forma, atraí-lo por apego. Só isso, tá? Cada caso é um caso. Não faça algo que você não se sinta bem. Mas também, não... Sabe aquela pessoa que deixa o quarto da pessoa montado e vai todo dia naquele quarto chorar? 1 mês, 6 meses, 1 ano. Eu conheço história de mães que perderam seus filhos e durante 3 anos, todos os dias, deixaram do jeito que o filho deixou, não arrumou nem a cama. Todos os dias essa mãe ia lá chorar. 3 anos. Imagina a agonia desse filho. Enfim, tudo bem? É isso. Próximo, vamos lá. Paulo Veloso. Paulo é meu filho, né? Tá da mediunidade 5, 6. Legal. Do YouTube. Mãe, quando uma pessoa faz uma passagem, ela é recebida pela espiritualidade de alguma forma, parentes, mentores, etc. Por que em alguns casos isso não acontece? Paulo, é muito relativo, tá? Em alguns casos isso não acontece porque aquela pessoa não tem a preparação para isso, ela não está preparada para ser recebida por um parente ou por um conhecido, senão ela vai ficar mais desequilibrada ainda. É melhor que ela vá para pessoas desconhecidas, ela acha que ela está num hospital, junto com enfermeiras e médicos, é melhor. Às vezes o parente até está lá, mas ela não consegue ver vibrações diferentes. Às vezes você acha que está sozinho, mas tem um monte de espíritos ao seu lado. Só que você está numa vibração tão ruim, tão negativa, tão desesperada, tão sofrida, que você está aqui. O mentor está aqui, o parente está aqui, ele está aqui do seu lado, ele está falando com você. Você não vê, você não ouve, né? É como se você estivesse no térreo e o seu mentor, o seu parente está no 3º andar. Ele está falando com você, mas você não está ouvindo, você não está na mesma frequência, você não está na mesma faixa vibratória, tá? Então, vários fatores podem fazer com que você, às vezes, você fechou a sua cabeça e você não quer aceitar que você morreu. Como é que eu vou ver o meu pai desencarnado se eu estou encarnado ainda? Então, você não consegue ver, você fecha a mente, né? Por isso da importância da gente falar do desencarne e de alguma forma, ninguém está preparado, mas de alguma forma você tem em mente aquilo que eu falei, né? Foi muito forte para mim aquela aula daquele professor kardecista falando para mim, se você começar a falar com todo mundo e ninguém te vê e ninguém te responder, para e pensa que tem alguma coisa errada aí. Ou você está desdobrado, ou você morreu. Como eu não tenho a mediunidade do desdobramento da viagem astral, para mim só restou uma opção. Se eu começar a falar e ninguém me ouvir e ninguém me ver, eu morri. Eu morri, porque eu não desdobro, então eu morri. Para mim só tem uma opção, não tem nem duas, eu morri, né? Então, por isso que é importante a gente começar a se preparar. Porque se eu chegar à conclusão que eu morri, eu vou começar a chamar minha mãe, minha avó, Dona Sete Saia, Seu Tiriri, Dona Jacira, alguém, pelo amor de Deus, porque eu morri, vem me salvar que eu estou em algum lugar, eu preciso de ajuda. Essa é a diferença da gente ter uma consciência, da gente se preparar minimamente para esse momento. Tá? Legal, Paulo? Beijo, filho, até quarta. Maria Consuelo da Cunha, do YouTube. Mãe, quando uma pessoa está sendo vítima de magia negra, essa pessoa corre o risco de morrer? Maria, isso é bem conturbado. Vamos lá. Tem pessoas que acreditam que uma magia negra mata.
Sim. E eu respeito, tá? Uma magia negra de morte, eu respeito. Eu particularmente, Maria, sabe o que eu considero? Que a permissão de alguém morrer vem de Deus. E o momento da morte vem de Deus. Então, se alguém fez uma magia negra contra mim e eu morri por conta disso, é porque, primeiro, Deus permitiu. Era o meu momento de morrer. Segundo, se essa magia negra pegou em mim, é porque eu dei um bom motivo. Em alguma vida eu fiz alguma coisa, né? Enfim, porque uma magia negra só cai em mim se eu abro uma brecha. Não existe coitadinha, nossa, coitadinha, ela é uma pessoa santa e a magia negra caiu nela, não. Magia negra não pega nos santos, tá? As pessoas santificadas não pegam magia negra. E não tem, aliás, não tem praticamente ninguém santificado encarnado, né? Então o que a gente tem que entender é que isso é uma visão minha, não estou nem falando que é da Umbanda, não estou nem falando que é do Kardec, estou dizendo que é uma visão minha. Eu não acho que uma pessoa vá morrer sem Deus deixar. Então Deus permitiu que essa pessoa morresse através da magia negra. Talvez, sem a magia negra, ela fosse ficar viva mais 6 meses, 3 meses, ou não. Ou talvez naquele dia ela ia morrer de magia negra, ou de ataque cardíaco, ou de um tumor, ela ia morrer naquele dia. Só que ela morreu através da magia negra, tá? Enfim, Maria Consuelo, é o que eu acredito, aqui sou eu, é uma posição minha, tá bom? Vamos lá. Instagram, Gerson Rubens, legal, o Insta tá ali. Como ajudar esses parentes que já morreram, mas estão perdidos, que não acreditam em Deus? Como posso ajudá-los além das orações? Hoje eu vou ensinar, viu, Gerson? Hoje eu vou ensinar uma firmeza que ajuda. Agora, quando é um parente seu, que você tem uma ligação emocional, eu ensinei uma receita muito boa. Vocês lembram qual é, meninas? Tá lá no Face, tá lá no YouTube. Procura nas receitas do YouTube. É uma receita de omulu, onde eu faço com pão, com leite, aonde abre um portal de consciência para esse desencarnado que é um parente seu, que tem uma ligação emocional com você, tá? Então, ou você faz essa firmeza, ou você faz essa receita que está no YouTube, como uma receita para encaminhar desencarnado, alguma coisa assim, tá? Ok? Tem uma playlist só de receitas no YouTube, tá bom, Gerson? Ou a de hoje, ou essa, tá? Feita com pão, com leite, na energia dos pretos velhos. Pronto. Alexandra Vaz, do Face. Mãe, o que fazer para uma pessoa que desencarnou e não se conforma e está do lado da filha, achando que está ajudando por amor, mas na verdade está atrapalhando? É verdade, Alexandra, isso é muito comum, tá? É muito comum, principalmente pai, mãe, marido, esposa. Às vezes eles nem têm consciência que desencarnaram e continuam junto tentando ajudar, ou às vezes eles até sabem que desencarnaram, mas não aceitam, querem continuar ajudando. E na cabeça deles, eles estão ajudando, mas na verdade eles estão sendo um sofredor que está sugando dessa pessoa a energia vital, atrapalhando a mente dela, influenciando, fazendo ela ficar irritada, fazendo ela chorar, entrar em depressão. Alexandre, é assim. Tem algumas receitas, né, que eu já postei no YouTube. Eu postei o quê? Umas 2 ou 3 receitas para encaminhar? Eu acho que umas 2 receitas já, que eu já postei no YouTube. Vou postar de hoje, mas olha, Alexandra, às vezes precisa da intervenção do guia, tá? Às vezes você precisa ir até um terreiro, essa mãe, na verdade, né? Ou desculpa, essa filha precisa ir até o terreiro e pedir ajuda do preto velho, do caboclo, do exu, do baiano, do boiadeiro, porque aí é uma intervenção do mundo espiritual no mundo espiritual. Até porque, Alexandre, tem um outro fator. Às vezes, quem está chamando não é a mãe que se aproximou da filha encarnada. Às vezes é a filha encarnada que não deixa a mãe ir embora. Como é que a gente vai saber? A gente não vai saber, mas o guia vai saber.
E aí o guia vai saber o que falar para essa filha encarnada e o que falar para essa mãe desencarnada, tá? Porque o guia consegue tanto falar com a filha, porque ele está incorporado no médium, tanto falar com a mãe, porque ele é um espírito, então ele consegue chegar até a mãe e fazer um processo nela, adormecê-la, levá-la para um posto de socorro, tá? É isso, Alexandra, às vezes a gente sozinho não consegue, então a gente precisa sim da ajuda dos guias da nossa amada Mãe Umbanda, tá bom? Muito bem. Érica Bonfim, do Instagram. Mãe, o que será que faz um pai ou mãe tirar a vida do seu próprio filho? Como fica essa situação, tanto para a criança que é inocente e esses pais que fizeram isso? Por que isso é permitido? Érica, um pai matar um filho é algo absolutamente antinatural. Quando a gente ouve isso, a gente fala, ele só pode ser um monstro, porque não é possível, né? Essa é a nossa primeira reação, porque a gente está encarnado, porque a gente não tem a visão maior, o que está por trás, o que está acontecendo, a gente não sabe, tá? Normalmente, eu não posso te dar certeza, mas normalmente o que acontece é que este pai ou esta mãe está pai ou está mãe nesta encarnação, mas muito provavelmente numa outra encarnação eles foram inimigos de morte. Este filho matou este pai ou esta mãe, este pai já matou, eles já se mataram em mais de uma encarnação, já são inimigos antigos. Aí, nesta encarnação, a espiritualidade tentou apaziguar, colocando como mãe e filho, como pai e filho, porque um dos sentimentos mais fortes, um dos amores mais fortes que o ser humano consegue sentir é de mãe para filho. E é mais forte do que de filho para mãe, tá? O sentimento mãe-filho e o sentimento pai-filho, muitas vezes é mais forte do que o filho para o pai e o filho para a mãe. Então, pega esse inimigo de morte e faz ele ser mãe desse espírito. Então, aí a gente não está falando de pai, mãe e filho. A gente está falando de dois espíritos que se odeiam e se matam e se perseguem há muito mais de uma encarnação. Há uma chance? Há uma chance. Há uma chance deles não se matarem. Há uma grande chance deles serem pai e filho, mãe e filha que brigam, que roubam um do outro, que fala mal, e mãe que larga o filho e abandona e ele vai ser abandonado, ele fica órfão, né? Enfim, ele vai ser adotado, ela dá esse filho, ou um pai que bate nesse filho, tortura esse filho, mas não mata, não mata. Às vezes até consegue amar, se suportar, mas às vezes não consegue. Às vezes eles só estão repetindo o que eles fizeram em outras vidas. A gente está vendo um pai matar uma criança inocente. A gente está vendo uma mãe matar um bebezinho e para a gente isso é muito chocante. Mas aí é que entra, a gente não pode julgar. A gente não sabe o que aconteceu em outras vidas. A gente não sabe o que está por trás. Então, não é que é permitido, porque Deus deu livre-arbítrio para a gente. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Então, quando essa criança encarnou, a espiritualidade sabia que havia grande chance deste pai e desta mãe matar essa criança. E essa criança também sabia que tinha uma grande chance. É arriscar. Às vezes, não mata. Às vezes, mata, né? E aí a gente vai entender que é permitido porque está dentro da lei do karma, está dentro da lei do livre-arbítrio. Para nós é uma aberração. Essa mãe, esse pai é um monstro. E pela lei humana ele vai ser preso, vai ser julgado e vai responder pelas consequências. Claro que vai, está certo, porque a lei de Deus é assim, é ação e reação. Porém, a gente não pode julgar, Érica, a gente não sabe o que está por trás, tá? A gente só tem essa visão humana limitada de que ali está um monstro. A gente não sabe se de repente era esse filho que matou 10 encarnações seguidas essa mãe. E nessa vida essa mãe matou. Quem é o monstro? É o filho ou é a mãe? Tá? Não estou fazendo uma análise ética, eu estou fazendo uma análise espiritual, tá bom? Kármica, do que a gente não consegue enxergar. Tudo bem, Érica?
Vamos lá. Cláudia Gonçalves, do Facebook. Essa afinidade é feita também no lado contrário do umbral? Qual é a afinidade que eu estava falando? Vocês lembram? Sobre os tipos de umbral, umbrau políticos, umbral cultural. E se também no outro lado... lá em cima? Sim! Ó, Cláudia, existe também a colônia dos kardecistas, a colônia dos muçulmanos, a colônia dos judeus, a colônia dos médicos, a colônia dos engenheiros. Existe sim. E graças a Deus tem uma cidade no plano espiritual, uma colônia chamada Aruanda, que a gente vai para lá. Lá é a colônia de umbandista. Lá tem gira todo dia, macumbalelê todo dia. Lá tem a rádio Aruanda que fica tocando 24 horas ponto de umbanda. E se Deus quiser, é para lá que eu vou. Sim, Cláudia, brincadeiras à parte, também nas esferas superiores, os espíritos se agrupam por afinidade. Então, existem colônias de professores e mestres, existem colônias de cientistas, colônias de engenheiros, de médicos com muitos hospitais, né? Existe tudo isso, tá? Existem colônias onde se agrupam mais guardiões e guardiãs que estão estudando para continuarem sendo policiais do astral, Exus e Pombagiras, por exemplo. Tá bom, Cláudia? É isso. Mais pergunta? Ainda dá tempo, crianças? 10 horas. Tá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quanta pergunta. Nunca vi tanta pergunta na vida. Nunca vi tanta pergunta na vida. Gente, não vou conseguir responder nem até... Eu vou responder mais duas. E eu vou pegar essas duas sem olhar, para não ter preferência para ninguém. Vamos lá, aqui no meio. Guilherme Navarro, do Facebook. No desencarne, quem nos recebe são nossos guias da Umbanda ou familiares? Os dois, Guilherme. Os dois, tá? Ali vai ser quem tem mais possibilidade de nos ajudar. Então, talvez minha mãe vá me receber, porque pelo ciclo natural da vida, minha mãe vai primeiro e eu vou depois. Então, minha mãe vai me receber, ou, de repente, Dona Sete Saias vai me receber. Agora, e se minha mãe está numa missão muito importante, se minha mãe está num umbral perdida, né? Se minha mãe já reencarnou, não é? Então, se o meu guia está numa missão, se o meu guia não está numa missão, então... quem vai vir nos receber, ou são os nossos guias, nossos mentores, nossos familiares, ou alguém importante para a gente, quem tiver mais condição de ser bem recebido por nós e da gente abrir o ouvido e ouvir, tá? Tudo bem, Guilherme? Mais uma, é isso? Estamos aqui no meio. Instagram tá rodando aí? Tá. Ana Cláudia Barros, boa noite. Essas receitas podem ser feitas em casa? Tem algum problema? Não, são receitas para fazerem em casa, receitas de encaminhar, não é isso? É isso, receita de encaminhar, sofredor, parente, pode e deve ser feita em casa, tá? Não tem problema, lá nas receitas no YouTube eu explico, vou responder mais uma porque essa era só, né, não era bem. Patrícia Brunelli Ventura, Facebook. Se a pessoa tem uma trunqueira, o que faz com as coisas dela? Patrícia, sabe qual é a melhor coisa? Do Facebook, tá? Sabe qual é a melhor coisa? Procura o pai de santo dessa pessoa. Se essa pessoa tem uma trunqueira, uma firmeza em casa, é porque ela pertence a algum terreiro, né? Procura o pai de santo dela. Conversa com ele, ou a mãe de santo, o sacerdote, ele sabe o que fazer. Se por acaso essa pessoa já não pertence a nenhum terreiro, vai procurar o último terreiro que ela pertenceu. O ideal é que quem cuide disso é o sacerdote, a sacerdotisa dela, tá? Enfim, esse é o ideal. Tem como a gente fazer? Até tem, mas aí é todo um procedimento de desconsagração que realmente só um umbandista que tem um pouco mais de conhecimento está preparado para fazer. Tá bom? É isso, Patrícia. Tudo bem? O pessoal está pedindo parte 2? Gente, vocês adoram parte 2, hein? Eu vou fazer agora temporada Netflix. 10 capítulos para falar do mesmo assunto, porque não é possível. Parte 2. O pessoal está pedindo parte 2? É porque é muita pergunta. Tá bom. Vamos fazer parte 2? Vê se o pessoal quer. Parte 2 semana que vem? Eu continuo e respondo todas essas perguntas. Olha, pergunta de religião, pergunta dos guias, pergunta
do guia que está com a gente, importante a gente falar, papapá, que mais? Cremação, legal. Ah, eu acho que vale a pena também. Eu acho que vale a pena a gente fazer 1, 2. O que vocês acham? Né? Sim? O pessoal está querendo? Semana que vem? Parte 2, semana que vem? Pode ser? Então tá. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou responder todas essas perguntas, tá? Olha, a pessoa que vai no velório, como fazer? Ai, ótimo, perguntas ótimas, tá? Então, ó, Karina, guarda, você é a guardiã das perguntas. Semana que vem eu faço a parte 2 e eu nem vou fazer preleção, eu já vou entrar respondendo todas as perguntas antigas de hoje e mais as da semana que vem. Eu acho que esse é um assunto que é muito importante. A gente precisa ter noção, desencarnei, e agora? É muito importante, tá? A gente começa a se preparar hoje para o que vai acontecer lá na frente. Tudo bem? Vamos para a receita então? Ok? A sua vez, a Sayaponara, ela sempre faz assim, ela é a mulher do tempo. Ela só fala o relógio, eu sei que eu tenho que terminar.